bem-vindos à aula de saúde pública, a aula mais animada da história. Mentira, né? Então, a gente já viu a primeira parte da história da saúde pública e agora vocês precisam entender de onde surgiu o SUS, aonde que o SUS foi pensado, criado para ser colocado em prática depois na Lei 8080. Então, vocês vão ver aí na apostila que tem um slide falando assim, artigo 196 da Constituição Federal. Só que nós precisamos entender o artigo desde o 194 até o artigo 200 para vocês entenderem o que aconteceu nessa construção do SUS. Então, vamos começar mais uma aula! Peguem aí, vou desligar o microfone, tá, gente? Vocês podem pegar aí no site do Senado, vocês vão digitar aí, Senado Federal, Constituição Federal, artigo 194 ao 200, ok? Quem não conseguir, me sinaliza no grupo que eu mando para vocês. Então, quando a gente fala em Constituição Federal, nós tivemos esse grande ganho na nossa República, né, em 1988, que foi a homologação da Constituição. Na Constituição tem artigos que vão trazer, enquanto eu, cidadã, tenho que me comportar, não é assim? Eu não posso infringir nenhum artigo da Constituição. Então, a gente pega a Constituição lá no artigo 194, que vai trazer sobre Seguridade Social. Quando a gente fala em Seguridade Social, eu estou dizendo sobre saúde, previdência e assistência social. Por que isso está relacionado com a construção do SUS, né? Por que isso está relacionado à saúde do indivíduo? Porque quando eu falo em previdência social, eu estou dizendo sobre afastamento por uma doença, uma aposentadoria por invalidez, e isso está relacionado aos processos de saúde da população. Então, vocês vão ver aí como poder público, né, dentro da lei, a nossa Seguridade Social, ela tem que seguir os seguintes objetivos. Então, esses objetivos, como que deve ser o acesso do indivíduo a isso? Com universalidade da assistência de atendimento. O que vem a ser universalidade? É um dos princípios que nós vamos estudar do SUS, o acesso universal. Aonde eu estiver no meu país, eu tenho acesso a isso. A uniformidade e equivalência de benefício, seletividade, distribuição da prestação de bens e serviços, irredutibilidade, né, do valor dos benefícios, equidade na forma de participação do custeio, diversidade na base de financiamento. Então, o artigo 194 da Constituição Federal traz que a previdência social ela tem que ser igual para todos os cidadãos do país, de acordo com a sua idade e com o que o indivíduo vai precisar naquele momento. A gente tem o artigo 195, que vai trabalhar sobre a Seguridade Social, quem que vai financiar? De onde que vem esse dinheiro, gente? De onde que vem o dinheiro da aposentadoria para o afastamento por uma invalidez? De onde vem o dinheiro quando eu preciso me afastar, uma gestante, né? Afastar por um motivo de saúde? Vem do recolhimento de impostos, né? De forma direta ou indireta que a sociedade vai dar para o município, o estado e o Distrito Federal. Então, vocês precisam entender que esse dinheiro vem dos empregados, não é? Vem lá da sua folha salarial, vem dos próprios trabalhadores, vem dos empregadores, então, sobre a receita de concursos. Então, todo esse dinheiro, tudo que a gente gasta dentro do nosso país, uma porcentagem desses impostos, eles são destinados à Previdência Social e ao custeio de toda a assistência dentro do SUS. Então, a gente precisa entender de onde vem esse dinheiro, por que tem esse recolhimento, por que tem tanto imposto no nosso país. A gente tem um artigo que eu acho o mais importante dentro da saúde pública, que é o artigo 196 da Constituição, que é onde o SUS nasceu. O SUS nasce a partir desse artigo. Por quê? Leiam junto comigo. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, de outros agravos, do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quando eu falo promoção, proteção e recuperação, vocês nunca mais vão esquecer sobre isso. São os objetivos principais do SUS. Quando a gente estudar a Lei 8080, lá no artigo 1º da Lei 8080 fala isso.
promoção, proteção e recuperação. Então, o SUS nasce no artigo 196 da Constituição. É o artigo mais importante para quando a gente quer brigar pelo nosso direito da assistência à saúde, porque o Estado, quando eu falo Estado, é o Estado como um todo o país. Ele tem que garantir para toda a sua população políticas sociais e econômicas, visando o quê? A redução do risco à doença, visando o tratamento, se eu precisar, visando a promoção à saúde. Eu tenho o artigo 197 da Constituição Federal, que fala sobre a relevância pública e as ações dos serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Então, prestem atenção. O artigo 197 diz que o próprio poder público, ele deve ter um órgão ali dentro para fiscalizar, controlar e organizar as ações de serviços de saúde. E eu faço uma pergunta: isso acontece? Isso acontece nas cidades, nos municípios pequenos, nos municípios maiores, no estado? Aonde está o erro? Por que não seguem à risca esse artigo da Constituição Federal? Se o próprio SUS tem que se regulamentar e se fiscalizar. A gente tem o artigo 198, que fala que as ações de serviços públicos integram uma rede regionalizada e hierarquizada. O que vem a ser isso? Quando eu falo hierarquizada, vou dar um exemplo. A gente tem dentro do serviço à saúde a atenção primária, secundária e terciária. Estou com uma dor no joelho. Eu não posso chegar no hospital e falar que eu quero operar. Eu tenho que ir no centro de saúde, que é a atenção primária, procurar um clínico geral que vai avaliar, pedir o exame, vai me encaminhar para a atenção secundária, que é especializada, que seria o ortopedista, que vai avaliar o meu exame, ver o que eu tenho e vai me encaminhar para a atenção terciária, que seria a cirurgia naquele momento. Então, é um atendimento hierarquizado. Eu não chego no SUS e tenho aquele atendimento que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Precisa passar por todas as etapas, tá? Só que de uma atenção primária a uma especializada, né, a secundária, demora meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o paciente vem até morrer e sai a consulta. Por quê? Aonde está o erro? Se na Constituição está dizendo que tem que seguir essa ordem hierarquizada. E quando a gente fala rede regionalizada, nós temos as regionalizações de atendimento, né? Eu vou no centro de saúde perto da minha casa, eu não posso ir no centro de saúde no bairro vizinho, só se eu for referenciada, porque o atendimento precisa ser regionalizado, demarcado, eu preciso entender o que acontece com a minha população. E tem que seguir as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Então, o atendimento é descentralizado, municipal, estadual e federal, que vem ser a União, atendimento integral com propriedade para as atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços assistenciais. O que seria um atendimento integral? Eu atender do idoso ao bebê, ao recém-nascido, ofertando tudo o que ele precisa, desde medicamento, exame, consulta, tudo que ele vai precisar, pensando sempre nas ações de prevenção à saúde e participação da comunidade. Você, enquanto cidadão, já participou de alguma reunião do Conselho de Saúde, da Conferência de Saúde? Sabe do que eu estou falando? Vamos discutir isso lá na Lei 8142. Então, não adianta nada a comunidade não participar das ações que acontecem do SUS e querer cobrar. Não adianta eu ir lá brigar, quebrar o posto, xingar o profissional, enfim, como a falta de um remédio, se eu não sei o que está acontecendo. Isso tudo a gente descobre quando a comunidade participa ativamente nessas reuniões do Conselho de Saúde. Então, eu vou deixar como para casa quando acabar essa pandemia, todo mundo deve participar pelo menos de uma reunião do Conselho de Saúde para entender o que acontece no SUS. A gente tem agora o artigo 9, que ele fala sobre a assistência de saúde é livre à iniciativa privada. Como assim? Então, os setores privados podem participar somente se for de forma complementar. Leiam aqui o parágrafo 1º. Participar de forma complementar ao serviço de saúde. Como assim? Eu sou o município Pirapora. Eu não tenho ultrassom suficiente para disponibilizar para minhas usuárias.
Mas a clínica lá em Pirapora tem a ultrassom, médico e o lugar bonitinho. Eu, enquanto prefeitura, não consigo arcar com tudo isso. Eu faço uma licitação, então eu contrato a clínica lá em Pirapora e ela vai fornecer para as minhas usuárias esse exame com o valor do SUS, então sem nada sem nenhum fim lucrativo. Um exemplo, quantos de vocês já foram em outro município ou já foram numa clínica particular pelo SUS fazer um exame sem pagar nada? É isso. Então aquela clínica particular, né, aquela rede particular, pode participar de forma complementar o serviço, ok? Então, a gente precisa entender que não pode ter fim lucrativo, eu não posso ter um ganho maior do que seria dentro do SUS, tá bom? E nós temos na Constituição Federal o artigo 200 que fala sobre as competências do SUS. Esse artigo 200 ele vai ser traduzido lá na Lei 8080 como os objetivos do SUS. Então, o que compete ao SUS? Controlar e fiscalizar os procedimentos. Eles fiscalizam. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Participar na formulação de política e execução de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Fiscalizar, inspecionar alimentos, né, que tem para consumo humano no seu município. Participar de controle e fiscalização do transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente e no trabalho. Então, gente, o SUS não é só aquele atendimento que eu tenho no centro de saúde. Ele vai além do que a gente imagina, ele vai além do que está proposto, porque está descrito nos artigos da Constituição Federal. Então, como trabalho, vocês vão fazer um mapa mental, vão escrever no centro Constituição Federal, puxem esses artigos que eu falei e coloquem o que vocês acham de principal daquele artigo para a gente poder discutir. E lembrando, vamos defender o SUS, vamos lutar pelos nossos direitos, mas vamos conhecê-los antes de lutar. Porque quando a gente conhece o nosso direito, aí a gente consegue cobrar do poder público. A gente consegue cobrar que a fiscalização e o controle e a regulamentação do serviço seja efetivo, seja eficaz. Um abraço e até a próxima aula.